Finalmente, o lendário Imusama revela seu poder, algo que ultrapassa qualquer compreensão humana. Ele parece controlar a vida e a imortalidade como se fosse algo trivial em suas mãos. Mas que poder ancestral é esse? Vamos explorar em detalhes um dos capítulos mais impressionantes de One Piece até agora. Prepare-se, porque esse vídeo vai trazer muitas revelações e, claro, teorias que farão sua cabeça explodir. E aí, pessoal, aqui é o canal Otaku no Cu, trazendo um conteúdo épico para vocês. Como estão? Tudo bem? Se você já leu o capítulo em que Musama aparece ao lado de Dragon, já deve saber o quanto ele foi impactante. Sem dúvida, estamos falando de um dos capítulos mais importantes de toda a saga de One Piece. Ele não só revelou grandes segredos, mas também nos deixou em um estado de alerta total. Afinal, o que é esse poder de Musama? E qual foi a verdadeira razão por trás da recente mudança envolvendo os anciões e o gigante Tequila Wolf? Tem muito para discutirmos neste vídeo. Então prepare-se, pois daqui sairão teorias que vão te deixar pensando por dias. Agora, falando do início deste incrível capítulo, temos a continuação da história de Kappa, onde vemos Yamato chegando ao castelo de Oden, que está em reconstrução. No entanto, ele descobre que o carpinteiro Minatomo desapareceu. Curiosamente, Minatomo é um personagem que nasceu de um erro de Oda lá nos primeiros capítulos da série. Durante um dos painéis, Oda esqueceu de desenhar a porta quebrada no bar da Makino, destruída por bandidos da vila do Luffy. Um fã observador, com hack de observação afiado, percebeu isso e questionou Oda em um SBS. A resposta de Oda foi brilhante. Ele transformou o erro em Minatomo, um homem obcecado por consertar portas. Tudo isso para evitar admitir que havia cometido um erro. E agora, em Wano, descobrimos que ele tem um irmão gêmeo, que é justamente o personagem que sumiu. Outra curiosidade interessante é que Minatomo foi o responsável pela construção da fortaleza de Onigashima. E com a ilha jogada ao mar após o arco, há uma teoria de que ele pode estar tentando descobrir mais segredos sobre o lugar. Vale lembrar que a ilha de Onigashima teve outro nome no passado, então ainda há muito a ser desvendado sobre ela. Voltando ao capítulo principal, agora estamos na ilha Egghead, onde vemos os marinheiros discutindo sobre o processo de recarga dos serafins antes de serem transportados para os navios da marinha. Rob, Lucci e Kaku aparecem, prontos para embarcar. No entanto, um dos agentes da Cypherpol questiona sobre a ausência de Stussy. É então que Lucci, de forma fria, revela que a matou. O interessante é que Lucci não demonstra nenhuma emoção ao dizer isso, enquanto o rosto de Kaku está oculto. Mas podemos perceber que ele está tentando controlar suas emoções. A relação entre os dois é complexa, mas esse momento demonstra uma rara demonstração de empatia de Lucci por Kaku, o que nos faz acreditar que ele permitiu que Stussy escapasse. Agora o destaque vai para São Saturno. Ele está reunido com os vice-almirantes que se desculpam e prometem ir atrás dos chapéus de palha em Elbaf, mas Saturno o surpreende ao dizer que isso não é necessário. Segundo ele, o maior fracasso não foi deixar Luffy escapar, mas permitir que a mensagem de Vegapunk fosse transmitida ao mundo. A seguir, temos uma revelação incrível, um flashback de 200 anos atrás, onde Saturno se lembra de um evento em Mary Joyce, quando o robô gigante Emmet atacou a Terra Sagrada. Saturno, incrivelmente, está vivo desde aquela época e, na ocasião, impediu que um grupo de cientistas destruísse o robô.
Ao invés disso, ele ordenou que o robô fosse mantido em segredo para estudos, com o objetivo de aproveitar seu potencial bélico no futuro. Essa revelação é grandiosa, pois não só mostra que Saturno está vivo há séculos, mas também indica que ele, apesar de sua longevidade, não possui todo o conhecimento sobre as tecnologias do reino antigo. A decisão de preservar Emmet foi estratégica, visando o futuro armamentista da Marinha, e isso nos dá uma pista sobre as intenções maiores do governo mundial. Então, pessoal, com tantas revelações, este capítulo deixa claro que a saga de One Piece está caminhando para um clímax impressionante, com muito mais mistérios para serem desvendados. Fiquem atentos, porque as próximas semanas prometem mais reviravoltas épicas. No presente momento, Saturn está em uma reunião tensa com os 9 vice-almirantes, onde ele afirma que, apesar dos desafios enfrentados, eles conseguiram cumprir a maioria dos objetivos na ilha. A usina de energia, o controle sobre York e os segredos contidos em Punk Records estavam sob controle, embora tenham sofrido uma grande derrota com a transmissão da mensagem Flame Moderna. Ao menos, a segurança da mensagem foi garantida. No entanto, o vice-almirante Doberman dá um passo à frente e, com hesitação, questiona: se nossa missão foi um fracasso, isso significa que as palavras de Dr. Vegapunk sobre o mundo estar afundando são verdadeiras? Nesse instante, sem dizer uma única palavra, Saturno demonstra seu poder de forma brutal, explodindo a cabeça de Doberman diante de todos os vice-almirantes. O impacto dessa cena é devastador. Os demais oficiais ficam paralisados de horror, gritando por ajuda médica para tentar salvar seu colega, mas o que realmente ecoa ali é o poder monstruoso de Saturno. Como um simples questionamento pode ter sido suficiente para levar à morte de um vice-almirante? Isso levanta um ponto crucial. Até onde vai o poder dos Gorosei? E como esse nível de violência afeta a confiança dentro da própria marinha? Se os fuzileiros navais já estão sob a pressão de inimigos externos, como a Cross Guild, que colocou recompensas sobre suas cabeças, agora também precisam temer seus superiores, que aparentemente não hesitam em eliminar qualquer um que os desafie. Esse ambiente de medo instaurado pode gerar grandes fissuras na lealdade dentro da estrutura militar. Afinal, como alguém pode sentir-se seguro ao cumprir seu dever, quando até mesmo uma pergunta pode significar sua morte? Em seguida, mudamos para Alabasta, onde York percebe que a máquina de criação de nuvens começou a funcionar sozinha. Em pânico, ela tenta pará-la, mas já é tarde demais. Punk Records, a área que armazena o cérebro do Dr. Vegapunk e todas as suas pesquisas, começa a se desprender de Egghead e a flutuar para longe, graças às nuvens. Essa fuga de Punk Records coloca em xeque o futuro do conhecimento científico no mundo de One Piece. O que acontecerá com as descobertas acumuladas por Vegapunk? Serão perdidas para sempre ou servirão a um propósito maior? É interessante pensar como a disseminação de tecnologias como máquinas que produzem comida ou controlam o clima pode impactar as diferentes ilhas. Será que essas invenções poderiam ser usadas para reduzir a fome no mundo? Imagine se começasse a chover hambúrgueres em diferentes regiões, alimentando populações famintas. Isso poderia alterar drasticamente o equilíbrio de poder e a qualidade de vida nas ilhas mais pobres. Em outro cenário, voltamos para Mary Geoise, onde a crise de escassez de alimentos atinge o seu ponto mais alto. Os Tenryubito,
que sempre viveram em opulência, agora estão em desespero, incapazes de lidar com a falta de suprimentos. Essa situação se conecta diretamente aos eventos que ocorreram durante a conversa de Sabo, Dragon e Ivankov na Reverie, como visto recentemente no anime. Descobrimos que os revolucionários alcançaram 3 grandes objetivos: destruir o símbolo dos nobres mundiais, resgatar Kuma e libertar os escravos. Além disso, eles também destruíram as reservas de comida de Mary Joyce, provocando a atual crise. Esses atos culminaram na declaração oficial de guerra contra o governo mundial. No entanto, Dragon revela que o exército revolucionário conseguiu mais do que isso. Eles incitaram insurreições bem-sucedidas em 8 ilhas, mesmo com Lulúzia sendo apagada do mapa. Essas ilhas, que antes estavam subjugadas, agora se recusam a pagar o tributo celestial ou a ceder à exploração do governo mundial. Essa rebelião organizada levanta outra questão importante. Será que Dragon e seus aliados revolucionários têm realmente o poder necessário para derrubar o governo mundial? O exército revolucionário está enfrentando um inimigo com décadas de controle político, econômico e militar. Será que as insurreições continuarão ou o governo retaliará com uma força ainda maior? Com o mundo de One Piece à beira de grandes mudanças, Oda está preparando o cenário para uma série de conflitos que não só testarão o poder do governo mundial, mas também a força das ideias e o impacto das descobertas científicas. Em meio a esses eventos, a Marinha enfrenta uma grave crise de confiança. Como seus oficiais podem continuar leais a uma organização que, por um lado, os coloca na mira de piratas como a Cross Guild, e por outro permite que seus superiores destruam vidas sem qualquer hesitação? Será que a Marinha pode sobreviver a um regime baseado no medo e na opressão? Ou veremos uma fragmentação interna à medida que a confiança entre os marinheiros se esvai? O poder, tanto militar quanto científico, está no centro de todas essas questões, e o futuro do mundo de One Piece dependerá de como esses elementos se desdobrarão nos próximos eventos. Os revolucionários estão atacando transportadoras de suprimentos governamentais ao redor do mundo. Tudo com o objetivo de impedir que qualquer recurso chegue a Giz. Os nobres finalmente começam a sentir na pele o que é viver com fome. Isso tudo culminou na situação atual, onde os Revos TM implementaram um plano inteligente para desestabilizar o governo. Sem recursos em Mary Joyce, o resultado é mais impostos, o que gera ainda mais insatisfação com o governo mundial, alimentando futuras revoltas. O caos se instalou nas camadas mais baixas da sociedade mundial, mas as revelações não param por aí. No castelo, Garlin, trajando um terno elegante, caminha até a sala das autoridades. Ele entra, senta-se em uma das cadeiras dos Gorosei, causando desaprovação entre os outros anciãos, que não apreciam seus modos. Ignorando as advertências dos Gorosei, Garlin afirma que acabou de receber uma solicitação e, a partir de agora, Vegapunk e York estarão sob seu comando direto. Ele assume o título de Deus Guerreiro da Ciência e Defesa, surpreendendo todos com a implicação dessa mudança. Garlin avisa que o mundo enfrentará um caos sem precedentes, mas que juntos, ele e os Gorosei transformarão o mundo em um lugar melhor. Os Cavaleiros Divinos são mencionados nesse contexto. Introduzidos no capítulo 154, quando Akainu fala sobre eles pela primeira vez, os Cavaleiros Divinos têm a função de mediar conflitos internos entre os nobres mundiais. As leis humanas não se aplicam aos dragões celestiais, que podem fazer o que quiserem, inclusive com seus escravos. No entanto,
quando surgem problemas entre os próprios nobres, os cavaleiros divinos entram em ação. Durante o Reverie, por exemplo, quando São Charles tentou sequestrar Shirahoshi, foi São Miosgard que o impediu. Esses cavaleiros, por sua posição, estão acima dos almirantes, não em termos de poder, mas de hierarquia. Enquanto os almirantes agem como guarda-costas, os cavaleiros divinos são juízes e executores entre os nobres. Garland, sendo um lutador excepcional, tendo participado de batalhas como em God Valley, reforça essa ideia. Muitos Gorosei, com cicatrizes de combates passados, possivelmente já fizeram parte dos Cavaleiros Divinos antes de ascenderem a anciãos durante os 800 anos de história. Curiosamente, o capítulo onde Garland aparece pela primeira vez é chamado Os Cinco Anciãos, uma brincadeira irônica com o público. Embora a ascensão de Garland como ancião seja uma vitória para ele, suas ambições e histórico de genocídios deixam os outros anciãos preocupados, dando a impressão de que ele foi enviado para impor uma ordem mais dura. Após a saída de Saturno, uma nova fase começa. Garland não é apenas uma figura secundária, seu papel se destaca em todo o cenário. York, por outro lado, é agora apenas uma ferramenta nas mãos de Garland, forçada a trabalhar incessantemente como escrava. Sua traição foi em vão, e ela pagará caro por sua ganância. Em seguida, a narrativa muda para Egghead, onde presenciamos uma das cenas mais brutais. Saturno cai, gritando diante dos vice-almirantes, envolto em chamas negras e relâmpagos. Seu corpo envelhece rapidamente, tornando-se uma múmia. Em meio à dor, ele clama por Imã, mas a resposta que recebe é que ele falhou ao deixar Joy Boy escapar. Implorando por misericórdia, Saturno é consumido por uma explosão de chamas, deixando apenas seu esqueleto no chão. Impressionante, não é? Primeiro de tudo, quero chamar a atenção para os detalhes, especialmente os raios, que parecem pinceladas de tinta. Um toque curioso e interessante. Quanto ao Saturno, é impressionante como sua falha foi punida de maneira imediata. Imu está claramente se preparando para a guerra e a execução de Saturno foi tanto figurativa quanto literal. Sem dúvidas, foi uma das mortes mais brutais e sombrias da série, um fim apropriado para alguém tão maligno. Minha única lamentação é que gostaria que Bonnie tivesse presenciado seus últimos momentos de sofrimento, mas a verdade é que Saturno começou a cavar sua própria cova há 200 anos. Ele cometeu uma série de erros. Deixou Emmet, o gigante de ferro, sem confirmação de que estava destruído, falhou em capturar Kuma, permitiu que Bonnie tivesse acesso a uma cópia da fruta e subestimou Vegapunk. Além disso, o maior erro foi permitir que Imu sentisse o hack de Joy Boy pela primeira vez em 800 anos. Algo que fez Imu tremer. Imu decidiu eliminar Saturno porque ele nunca destruiu Emmet, o que acabou liberando o hack de Joy Boy, derrotando os anciões e provocando o medo em Imu. Também obtivemos a confirmação de que os anciões são pseudo-imortais. Vivos há pelo menos 200 anos, eles não envelheceram devido ao poder de Imu, e a cirurgia perene não parece ser a razão para sua longevidade. O que sabemos é que Saturno é o responsável por tudo, ao manter Emmet intacto, e isso selou sua ruína. Emmet liberou um poder que causou a queda dos 5 anciões e abalou Imu. Agora, com a morte de Saturno, fica claro que Imu pode conceder e tirar essa pseudo-imortalidade quando quiser. Outra questão intrigante é como Catarina Devon usará a cópia de Saturno que fez antes de sua morte. Pode ser que Oda esteja planejando algo maior, pois os piratas do Barba Negra acreditam que Saturno ainda está vivo. Isso abre portas para novas conspirações. Ao que tudo indica, os 5 anciões
não são do século perdido e sabem pouco sobre Joy Boy. Para eles, Luffy não é tão importante quanto Vegapunk e suas criações. No entanto, Imu conhece a verdadeira ameaça que Luffy representa, e Saturno pagou o preço por isso. Em paralelo, voltamos a Punk Records, onde descobrimos que Shaka, Edson, Pitágoras e Atlas estão vivos. Eles discutem as ondas cerebrais e como podem se conectar a esse local de qualquer parte do mundo. Em uma reviravolta interessante, vemos que os Vegapunks se fundem em uma única entidade, usando peças de reposição. E não só isso, eles falam de um velho amigo, o mesmo que treinou Nami durante o time skip. Parece que ele terá um papel importante no futuro, especialmente na criação de ilhas no céu. No encerramento do capítulo, Dragon faz um comentário impactante. Ele está preocupado que a humanidade, em sua busca por sobrevivência durante a subida dos mares, sucumba ao egoísmo e à selvageria. É um lembrete de que, por mais sombrio que o governo mundial seja, o pior da humanidade pode emergir em momentos de crise. Este capítulo trouxe muitas revelações chocantes e profundas, e ver Saturno se desintegrar de forma tão trágica certamente marcou o ponto alto da história. É curioso pensar em como ele trata todos como substituíveis, para, no fim, ele ser descartado sem hesitação. Uma reflexão poderosa sobre o destino e o karma. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização.